Opa! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Martins Bezerra, eu vou estar dando aqui a introdução, no caso a primeira aula sobre o curso de Entendendo Kubernetes Zero ao Herói, ou quase isso, certo? Então, algumas outras coisas antes de começar o curso. Isso daqui obviamente está sendo gravado, certo? Para ir para o canal do YouTube. E isso está sendo feito em quase todas as aulas, no caso essa está sendo regravada por conta de problemas técnicos que houve na aula online e ao vivo, certo? Mas, para a gente não perder tanto tempo aqui, vamos iniciar, no caso, mostrando a ementa do nosso curso, certo? No caso aqui, a gente vai iniciar essa aula com a lição 1, que é basicamente uma introdução ao Kubernetes, algo para entender o que é Kubernetes. A gente vai passar assim um overview, no caso, sobre containerização, que é muito importante, o que é Kubernetes, obviamente, e a gente vai falar sobre também, no caso, a arquitetura e algumas configurações, certo? Para você poder estar usando. Aqui na Lesson 2, no caso a lição 2, a gente vai entender mais sobre alguns conceitos e objetos. A gente está falando de pods, de replica set, deployment e service. Isso daqui vai ser mostrado na primeira aula, mas a gente não vai aprofundar tanto, certo? Não vamos aprofundar tanto esses conceitos e vai ser mais na segunda aula mesmo. Aqui na terceira lição, certo? Nós vamos ver alguns conceitos mais avançados, como config maps em secret, outras coisas como persistent storage, que é basicamente o volume do seu pod aí que você pode estar utilizando no Kubernetes. A parte de redes do Kubernetes, que é o networking, certo? Políticas de rede, recursos de ingress para você poder expor uma aplicação e, por último, também ali stateful application, certo? E a lição 4, essa daí seria a lição mais prática, certo? Vamos estar vendo aí Helm, que basicamente é o gerenciador de pacote para Kubernetes. É como se fosse um Docker Hub, mas eu não gosto dessa comparação, mas eu não acho que é bem válido, certo? Ele é parecido com o Docker Hub, você tem ali pacotes de aplicações que você pode estar baixando e subir. Quase a mesma coisa como no Docker, certo? A gente também vai ver coisas sobre monitoramento, né? Prometheus e Grafana, para a gente ver os nossos pods ou criar alguns alertas. A parte de log, que é muito importante. Você aprende Kubernetes e não sabe ver log, aí é complicado, porque log é uma parte fundamental e que você tem que saber para poder resolver seus problemas. E segurança. Kubernetes é extremamente seguro, no caso, ele tem bastante aplicações que levam em conta a segurança. A gente tem implementação de RBAC, que a gente vai falar mais, a gente vai criar aplicações e vai ditar as políticas da rede, entre outras coisas, certo? Mas, começando aqui a nossa aula, primeiro de tudo, vamos entender melhor o que é container, o que é containerização. Mas assim, há muito tempo atrás, na época paleolítica, quando você trabalhava em alguma aplicação, certo? Digamos que você tem um desenvolvedor aí, ele trabalha num sistema operacional macOS, certo? Então ele está ali, tanto que está na imagem, ó, PostgreSQL, Redis, não importa essas bibliotecas, o que importa é que ele está trabalhando numa aplicação, ok? Então ele está ali, e aí chega um outro cara para ajudar ele, um colega de trabalho, foi contratado, e ele está usando Linux, ok? E aí ele fala, cara, eu preciso dessa tua aplicação, certo? Para eu poder rodar aqui, fazer minhas alterações, e poder subir lá, então, para trabalhar junto no código, certo? Então ele fala, beleza, e o que, que ele poderia fazer nesse momento, certo? Então, esse cara do Linux, ele basicamente teria que fazer todos os processos de instalação de bibliotecas, de configuração de ambiente que o cara do Mac fez. E aí você tem uma série de problemas, porque você está fazendo um processo de instalação em um sistema operacional diferente, certo? Então pode acabar aí, possivelmente, que alguns passos vão dar errado, certo? Podem dar errado. E aí, se der errado, você pode acabar como o gatinho aí do GIF que tá jogando um teclado, um monitor, e não queremos ser esse gatinho, certo? E aí, passa para a maravilha do mundo que é o container, ok? Então, o que é o container? Imagine a seguinte coisa, certo? Você tem aí
no caso, um quadradinho roxo, vamos imaginar o container como um quadradinho roxo, e dentro dele você vai ter um sistema operacional, pode ser Windows, Linux, Mac, e você vai ter o seu software com já as bibliotecas instaladas. Então, ali à direita tem um exemplo, certo, de um arquivo Dockerfile para você montar. Mas o que acontece? Beleza, agora eu tenho esse container com esse meu sistema, tudo, eu encapsulei ali a minha aplicação, e aí eu simplesmente posso compartilhar ela, né, com várias pessoas, né? Se eu deixar a imagem pública, várias pessoas podem estar usando a minha imagem, certo? Para poder subir a minha aplicação. Então eu representei aquilo por aqueles quadradinhos verdes ali embaixo, ok? Então é isso. Agora, quando tem containers, fica mais fácil de tu compartilhar e tu poder trabalhar com as tuas aplicações. E agora a gente segue aqui container versus máquina virtual, certo? Cara, inclusive, tá trocado ali. Aqui é para estar do outro lado. Então, pensa assim. A máquina virtual ela existe, assim como o container existe, e assim como o Kubernetes existe, certo? Mas qual que é a parada? Essas coisas elas não se extinguem, certo? Elas não se radicalizam. Então, o container ele existe como uma ferramenta para você ter menos consumo de CPU, de RAM e de outras coisas. E a máquina virtual ainda existe, mas ela tem as suas diferenças e tudo depende das características na qual você vai estar trabalhando a sua aplicação. Por exemplo, máquinas virtuais e container. A máquina virtual já tem um sistema operacional completo, certo? Enquanto o container ele tem ali um sistema operacional compartilhado. Existe muita diferença entre você pegar os recursos da sua máquina para compor um outro sistema operacional dentro da sua máquina e você ter um container que usa o mínimo ali só para estar rodando aquela aplicação, ok? A mesma coisa a gente fala, sei lá, digamos assim, isolamento, né? A máquina virtual tem um forte nível de isolamento, né? Até por causa do nível de sistema operacional, enquanto o container tem um nível moderado, né? Um nível de aplicação ali. A gente tem tempo de inicialização, onde a máquina virtual ela pode ser lenta, sim, certo? E o container ele é rápido, ele é bem rápido, tipo, é coisa de segundos assim. E tem também, como eu falei, a utilização de recursos, certo? Então a máquina virtual ela vai estar sendo aí menos eficiente pelo simples fato de você estar pegando partes dos recursos da sua máquina, em grande parte assim, né? Dependendo de quanto você configura. Isso não é tão eficiente. E no container não, você está preocupado ali só com a sua aplicação, então ele vai ser aí de fato mais eficiente. E obviamente tem coisas como segurança que a gente pensa, né? Obviamente a máquina virtual é um pouco mais segura, porque ela é melhor isolada, enquanto o container ele tem uma segurança moderada, certo? Vai depender do kernel que você está usando. E a gente entra também sobre nossos casos de uso, use cases, certo? Que a máquina virtual geralmente é para você ter aplicações legados, certo? Um isolamento ali rígido, ou algo que você queira usar do sistema operacional próprio, certo? Enquanto no container é desenvolvimento, é microserviço, é integração e deploy contínuo da sua aplicação, entende? Então a gente não tem, digamos assim, uma exclusão de um ou de outro. Você simplesmente vê o que você precisa, as características que ele necessita e você aplica isso, certo? E decide. E aí a gente chega na parte sobre o que é Kubernetes, certo? E o Kubernetes é uma ferramenta open source de orquestração de containers, certo? Ele foi desenvolvido pela Google e ele vai nos ajudar aí a gerenciar aplicações em diferentes ambientes que estão containerizados, ok? E aí fica aí de curiosidade que o nome Kubernetes ele se origina do grego, certo? Ele significa basicamente piloto ou timoleio, se eu não me engano, timoleio, timoteio, que é o cara que ele pilota o navio, mas ele não é necessariamente o capitão, certo? É aquele cara que ele tá ali pilotando o navio. E aí o K8S, quando vocês forem ver na documentação algo parecido ou até mesmo trabalho sobre, vai estar lá K8S, mas isso daí não se assusta, é apenas uma abreviação, certo? Entre o K e o S, né, Kubernetes, Ubernet, você tem 8 palavras e aí eles fizeram essa brincadeirinha aí, né? É Google. Isso daí, inclusive, tem outras. Você, você pode fazer isso até em outras palavras, tipo Docker, né? Mas
Voltando no tempo, foi como aquilo que eu já expliquei antes, como é que era a vida sem a gente saber ter containers. A vida era normal, mas para eles era um pouco complicada quando se tratava de aplicações, certo? A gente tem ali uma implantação tradicional, a gente está falando de você ter um computador com um sistema operacional e o aplicativo dentro dele. Então, digamos assim, você tem seu computador e você tem seu aplicativo rodando. Ponto. É isso, certo? Acabou. Você tem seu aplicativo ali no computador e acabou. Compartilhar, só o cara instalando daquela maneira como eu disse, e era isso. E a gente passa para um ambiente que é de virtualização. Então, o que acontece? Eu posso sim ter a minha aplicação agora em, digamos assim, mais de um sistema operacional, mais de uma máquina, certo? Eu posso instanciar várias máquinas virtuais até onde o meu computador suportar com os recursos que ele tem. Então, digamos assim, eu posso instanciar 2 máquinas virtuais e rodar as minhas aplicações ali dentro, ok? E aí a gente passa para a era dos containers, certo? Que você ali pode estar instanciando em diversos containers, isso vai diminuir recursos, certo? Você não precisa mais ficar subindo máquinas virtuais que vão comer os recursos do seu computador. Ali você, obviamente, o container ainda continua pegando alguns recursos, mas é mínimo, certo? É mínimo, coisa mínima. E aí nós precisamos de ferramentas de orquestração de container, certo? A gente tem passado digamos assim, uma trend ou um momento em que os nossos serviços foram de aplicações monolíticas para aplicações utilizando microserviços. Então, só para ter uma ideia, uma arquitetura monolítica, ele é basicamente um modelo bem tradicional aí de desenvolvimento, quando se trata de desenvolvimento de software, que ele vai te, digamos assim, tu vai usar uma base de código para tu executar várias funções ali, né, sejam elas comerciais, etc. Então, todos os comportamentos de um software que estão em sistemas monolíticos, eles vão ser interdependentes devido ali ao mecanismo, certo, de troca de dados dentro deste sistema. Então, o que dá para entender? Isso daí é restritivo, é demorado você modificar essa arquitetura, pois qualquer mudancinha que tu faça ali vão afetar grandes áreas do teu código, certo? E aí isso daí é horrível, porque se tu afeta o código, tu pode afetar a tua aplicação inteira. Ok? E a gente tá falando, sei lá, de tu, digamos assim, um site. Tu tem a página home, tu tem a página de processo seletivo. E, sei lá, tu mexer algo no processo seletivo e quebrar toda a página, certo? Porque eles estão tudo junto ali no mesmo código, estão sendo chamados ao mesmo tempo, talvez. Mas cada serviço, certo? Ele vai ser dependente ali. Em contraste, a gente tem os microserviços, que eles são uma abordagem arquitetônica que compõe o software, e ele vai compor em pequenos componentes, certo? Ou basicamente serviços independentes. Então a gente já não tem mais aquele problema tipo, mexer aqui, matou ali, entendeu? Que não tem nada a ver. Cada serviço ele vai executar ali uma única função e ele vai se comunicar com os seus outros serviços, certo? Por meio de uma interface. E como eles são executados de forma independente, tu vai poder atualizar, modificar, vai poder escalar cada serviço conforme for da tua necessidade, certo? Então, tem aí essa transição, certo? E aí você tem também o uso de containers, né? Foi utilizado o uso de container e a demanda de gerenciamento, certo? Quando a gente fala disso. Então, o que o ferramentas de orquestração podem oferecer para a gente, certo? Primeiro de tudo, o container é uma ótima maneira de a gente agrupar e executar nossos aplicativos, certo? Ainda mais em um ambiente de produção. E a gente precisa gerenciar os containers que executam os aplicativos e garantir que não haja tempo de inatividade, certo? Então, por exemplo, se um container falhar, outro container precisará ser iniciado. Então, não seria mais fácil se esse comportamento ele fosse controlado por um sistema? E aí o Kubernetes vem ao resgate, certo? Ele vai te fornecer a estrutura para tu executar sistemas de forma resiliente. Então ele vai cuidar do dimensionamento das tuas falhas de aplicativo, ele vai te fornecer padrões de implementação e muito mais, certo? Então, o Kubernetes ele aí gerencia fácil o tempo
implementação. Então, o que está acontecendo aqui, né? O que ele dá pra gente? Ele dá alta avaliabilidade e baixa downtime, que é basicamente a aplicação estar caindo. Escalabilidade, alta performance. Quando a gente fala de sistema, a gente quer que dependendo do nosso sistema, a gente quer que ele seja escalável, certo? Disaster recovery, backup and restore, no caso ele está falando aí sobre, eu estou falando aí sobre você ter uma maneira de você ter, uma maneira de você ter, basicamente, conseguir ter um plano B, certo? Aconteceu ali alguma coisa com a sua aplicação, é a contenção do Kubernetes que vai te ajudar. Mesma coisa com serviço, certo? E load balance. Load balance é um termo muito utilizado em diferentes áreas. Então, no nosso caso, na engenharia ainda mais tratando de redes, digamos assim, você está mexendo em um pod, no caso, o pod ele está recebendo muito tráfego de rede, certo? E o próprio Kubernetes ele vai fazer ali o balançamento de carga para que não aconteça, digamos assim, de ficar interditado o caminho, entendeu? Então, para você não ter problemas. Então é bem legal que ele já faz esse load balance, ele já balanceia aí a rede para que não haja problemas. A gente também tem a orquestração de storage, a orquestração aí de nossos volumes do que a gente guarda. Self-healing, que é se autocurar, como eu já disse. Ele vai manter a sua aplicação resiliente e vai reiniciar os outros pods, ok? E aqui a gente tem alguns componentes do Kubernetes, certo? Temos ali pods, temos o nosso cluster, mas indo por partes, certo? Nosso cluster é como se fosse o que compõe tudo, certo? É como se fosse uma máquina, mas a gente tem os nós. O nó, ou o node, ele é uma máquina física ou virtual dentro de um cluster Kubernetes. E o cluster é onde é como se fosse ali a nossa maquininha virtual, né? É um pouco difícil de entender, mas eu vou mostrar aqui uma representação que vai ser melhor. Mas basicamente os nós, eles são onde os containers, as nossas aplicações são executadas. Então cada nó, cada node desse vai ser gerenciado pelo meu control plane, certo? Que está aqui, ele vai ser gerenciado pelo control plane. E pelo e no caso ele vai conter ali os serviços necessários para você executar os pods, certo? Incluído o runtime dos containers, kubelet, kubeproxy, que são coisas que estão dentro ali de um node, uma worker node, certo? E os nodes, eles, como eu já falei, podem ser máquinas físicas ou um data center, né? Ou instâncias virtuais, como máquinas virtuais. Né? Você pode também usar provedor de nuvem, o Kubernetes ele tem também suporte a, a previsão de a prover ferramentas nuvem. Então eles são responsáveis aí por fornecer os recursos de hardware, certo? De também CPU, memória, rede, etc. Tudo para os nossos containers. E a gente tem o pod, certo? O pod que está bem aqui dentro do Node e ele é a menor unidade de implantação do nosso Kubernetes, certo? Ele representa aí a agregação entre, no caso, meus containers, ele pode ser um ou mais containers, que eles vão ser tratados como uma única entidade. Então, cada pod ele vai ter seu próprio endereço de IP, armazenamento, configuração de como esses containers eles devem rodar, ok? Então, os containers dentro de um mesmo pod vão compartilhar o mesmo namespace. O namespace é basicamente uma maneira de você ficar separando, certo? Eu vou fazer isso na prática, então vai ser de bem melhor vocês verem do que eu explicando só no bate-papo, né? Então, mas os pods eles podem se comunicar entre si, certo? Eles têm IP, eles têm portas, isso significa que eles podem se comunicar entre si usando o localhost. E os pods eles são uma palavra bonita agora, efêmeros por natureza, né? Então eles são criados e destruídos dinamicamente. Tem início, meio e fim, né? Tem uma vida ali boa e depois falece, como nós. Mas ele tem ali, ele faz isso para se adaptar ao estado desejado do nosso sistema. Então ele é dinâmico, certo? E obviamente dentro desses nossos pods a gente tem os containers, que são nossos pacotes leves e portáteis, e eles estão contendo ali tudo que é necessário para executar o nosso software, certo? Incluindo código, biblioteca, configuração, como já foi falado. E no contexto do Kubernetes, os containers são a camada de execução da nossa aplicação dentro do pod. Então, o Kubernetes está aí suportando várias runtimes de containers, né? Ele está rodando vários containers, né? E a utilização desses containers vai promover aí a consistência entre o seu ambiente de desenvolvimento, teste e produção.
E caso vocês não consigam se lembrar dessa arquitetura, lembrem-se, a arquitetura Kubernetes parece com um esquema de pirâmide. Não sou eu que estou dizendo, é o Google. Containers formam pods, pods formam nodes, e nodes está dentro de um cluster. Ah, mas e o control plane? Está aí também, tá bom? Está aí também. E agora a gente vai passar para mãos na máquina, vamos fazer a prática, a coisa boa. Então, é o seguinte, eu tenho aqui um repositório que eu fiz para ficar de mais fácil acesso, então é só você acessar, esse repositório vai estar fácil acesso, ok? Aí você pode baixar, e aqui tá todas as instruções para você utilizar, ok? No caso, o repositório. Eu já tenho aqui, eu estou usando aqui o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, então eu consigo dar aqui comandos de Linux, mas deixa eu dar um clear aqui. Eu vou estar usando aqui o kind, ok? O kind nada mais é do que uma ferramenta que me permite subir, digamos assim, minha master node com a minha worker node. Uma coisa importante, talvez eu tenha não deixado claro, mas a gente sempre vai ter, digamos assim, uma worker e uma master. Mas o que é isso? A master, basicamente, ele é onde está o nosso control plane, e a worker node é onde está os meus nodes rodando meus pods, certo? Eles são separados. Por quê? Porque é muito mais fácil você ter ali uma máquina que gerencia essa galera do que tudo junto, certo? Mas a gente está aqui em um ambiente de teste, a gente não precisa se preocupar. É mais para uso recreativo, né? Deve ser o nome. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui os meus clusters. Get clusters. Então eu tenho aqui um cluster já da aula de sexta do mini curso, mas eu vou deletar esse cluster. Kind delete cluster, name, mini curso. Certo? Opa. Aqui. No caso é delete mini curso. Ok? Nosso cluster mini curso foi deletado. Agora, se eu quiser criar o meu cluster, eu dou um kind create cluster. Dou aqui a flag name e escolho o nome que eu vou botar mini curso de novo, né? Tá em nada. E aí ele vai estar criando, então ele está aí criando o node da imagem, preparando os nodes, escrevendo as configurações, que como eu não dei configurações adicionais para ele, ele vai usar as configurações padrões do kind, certo? Iniciou o control plane, tá ali meu storage class e pô, já temos aqui o nosso cluster, certo? Uma outra coisa é, caso você queira usar o kind, ele é bem fácil de utilizar, certo? Aqui está o processo de instalação. No caso é só esses comandinhos, você vê se seu sistema é de 64 bits ou não. E aí só faz isso e acabou, tá instalado. Mas antes, é claro, você precisa ter os pré-requisitos, né? Você precisa ter o Docker. No meu caso, como eu estou usando o Windows, eu preciso que o Docker Desktop esteja aberto, senão não funciona. Então, meu WSL, né? O Kubernetes, obviamente, e o kubectl, que já está no Kubernetes. Mas voltando para a prática, certo? Teve uma aplicação, no caso, aqui, Codes e TensorJS, certo? Essa aplicação, ela é uma ferramenta, no caso, ela basicamente é uma câmerazinha que detecta o nosso rosto, certo? É uma aplicação aí que foi utilizada na aula de Docker passada. A passada que eu falo, a primeira aula de Docker feita pelo Lucas Costa. Então, o que eu fiz foi basicamente pegar essa aplicação dele, na qual ele está usando a imagem Docker dele, certo? Aí dado uma imagem Docker, e eu subo ela para um container já um pod Kubernetes, ok? Então, para a gente saber, olha aqui, a gente não ls, e esses são os arquivos que tem dentro do nosso repositório. Então, eu vou dar um vim aqui, no Dockerfile, e se você baixar, digamos assim, o exemplo apenas que é de Docker, certo? Ele tem esse arquivo Dockerfile, e eu adicionei aqui um expose 80, que é basicamente expondo a minha aplicação na porta 80, ok? Então essa foi a única mudança para que quando eu coloque subo meu pod e exponha a porta dele, ele consiga aí aparecer no localhost, certo?
mas ok. E aqui eu também tenho o meu deployment, certo? Meu arquivo de deployment, que é onde fica as configurações de como essa minha imagem vai rodar, certo? Então, tem aí, no caso, a versão da API, que é apps v1, daí sou eu que falo. O tipo, né, que a gente está mandando para o Kubernetes, que ele precisa entender, ok? Então, eu estou fazendo algo do deployment, mas eu posso fazer também algo do service, daí tem padronização, você não pode colocar qualquer coisa, certo? Se eu quiser subir um pod, era um pod, se eu quiser subir um deployment, é um deployment, e por aí vai. Não tem nada para inventar. Aqui são os metadados, o nome já sou eu que dou. Eu botei aqui Face Detection Deployment e algumas especificações, certo? Réplicas é o número que ele vai subir dessa mesma aplicação. Então eu coloquei aqui 3, mas eu poderia colocar 4, poderia colocar 5. E aí vem a pergunta tipo, tem uma aplicação, quantas réplicas eu preciso subir dessa minha aplicação, certo? Quantas são necessárias? E a pergunta é, meu irmão, quantas tu quiser. Isso daí vai por parte tua, tu analisa o que a tua aplicação precisa e etc. E você chega a essa conclusão aí. Mas não tem uma regra. E não tem um número padrão. Aqui tem as labels, certo? Do meu app, que eu botei Face Detection para tudo. E o meu container, certo? Eu botei o nome aqui de Face Detection Container e aqui ele está pegando a imagem. Uma coisa é que quando o Lucas Costa fez essa. Eu sei que o rapaz que gerencia, que é o Pedro, ele fala para eu não referenciar tanto a aula, mas o que acontece? Essa imagem doc você podia baixar para subir, e o que eu fiz para deixar mais fácil foi deixar essa imagem pública. Então, se você colocar essa imagem Lucas Martin / Face Detection exatamente como está aqui, você consegue pegar essa imagem do Docker Hub. E aqui eu estou especificando a porta desse container, que é 80, certo? E aí, a gente também tem aqui, por último, o nosso service. E ele tem, se vocês forem ver, a mesma estrutura. Tanto que eu mudei aqui, eu poderia colocar API, mas eu coloquei só a versão 1. O tipo, eu coloquei serviço. Metadata, eu também. Face Detection Service, a mesma coisa. E aqui a gente já tem as portas, né? Então, ó, o serviço já é diferente, a gente tem que dizer o protocolo. O protocolo que eu estou utilizando aqui é TCP, certo? A porta 80, ele mirar na porta 80 e o node port. No Kubernetes, nós temos várias maneiras de a gente expor uma porta, ok? Tem Ingress, tem Node Port, tem Cluster IP, e a gente vai se aprofundar sobre esses três noutra aula. Mas para a gente não passar muito do ponto, eu vou estar usando aqui Node Port, ok? Então tudo bem, a gente já viu aqui quais são os nossos arquivos, bora subir eles agora. Então no caso eu vou dar um kubectl, sempre tem que ter esse comando kubectl apply -f. Esse -f é basicamente para eu indicar o arquivo. Então eu vou dar aqui um deployment YAML. Beleza, deployment foi criado. Bora dar aqui um get pods-a. Esse comando aqui é para eu ver todos os pods que subiram, certo? Então kubectl get pods-a, o -a, ele basicamente é ao. Opa, é algo sobre ao pods, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas eu uso -a, eu nem me lembro mais como sem ser por extenso, né? Mas mostrou todos os pods e já está rodando aqui, certo? Roda extremamente rápido. A gente tem aqui 3 réplicas e ele está no namespace default. Então algo interessante como eu falei, se a gente for ver aqui, Core DNS, Kube API Server, aqui está nosso control plane, certo? E ele tem todas as ferramentas aqui, ok? Então a gente, opa, cliquei errado aqui. Vamos subir o nosso service agora. Só para também ver aqui, git svc-a. Tem aqui também os nossos serviços, certo? Kubernetes. Mas bora aplicar aqui kubectl-f service YAML. Opa, escrevi aqui, faltou o B. Foi criado. E ali está ele, certo? Tudo funcionando, tudo rodando, ok? Então, se a gente der um port forward, certo? Inclusive, eu tenho que especificar, caso
Ele está no default, então eu não preciso especificar o namespace. Inclusive eu posso criar outro namespace, mas vamos só colocar aqui esse carinha e tirar isso daqui. Oi, opa, para não dar erro bem aqui. Pronto, expomos a nossa aplicação na porta 80. Se a gente vier aqui, dá um localhost, se eu não me engano é 8080. Ou nossa aplicação está rodando, certo? Opa, já está funcionando, coisa ótima. Então é bem rápido. Dependendo da sua rede aí pode demorar para essa aplicação subir aqui, mas está funcionando e é isso que se trata Kubernetes. Então, se o meu pod cair, ele vai reiniciar e por aí vai, certo? Existem outras coisas que a gente pode estar utilizando, mas a gente se mantém aqui no básico por enquanto. Então, deixa eu fechar aqui, mostrar aqui a aplicação. Vou parar de expor a porta. E sobre outra coisa, sobre criar namespaces, bem, a gente pode estar aí criando namespace, é kubectl create namespace. Aí a gente bota aqui, digamos assim, LAS. E ele cria namespace LAS. Então eu poderia subir, no caso, o meu deployment na namespace LAS. Então, kubectl apply -f deployment e colocar o n, que é -n, traço de namespace e LAS. Ele subiu nossa aplicação agora no namespace LAS. E se a gente for ver aqui, ele tem aqui mais 3 cópias no namespace LAS. E a gente pode estar brincando com isso o tempo todo, pode deletar namespace, criar namespace, a gente só não pode deletar o default, certo? Todos menos ele. Até o Kubernetes não permite. Mas uma coisa interessante que é legal de se falar é que meus pods se comunicam entre si e eu tenho um serviço para vários pods. Então, por mais que eles estejam aqui no namespace LAS, eu também consigo expor a porta com o meu serviço que está no namespace default. Isso não me impede. Então, vamos só fazer um teste aqui, né? Desencargou de consciência. Eu coloco aqui o traço N LAS, que é o meu namespace, como já foi explicado. E aí eu excluo novamente aqui essa parte e eu vou pegar um pod que está nesse namespace, certo? Foi. Expondo novamente na porta 80. Aí se eu vier aqui e colocar 8080, tá rodando a aplicação de novo. Então, máximo. Já virou minha cara por muito tempo. Vou fechar aqui. E vamos voltar para os slides, certo? Agora, guerreiros, vai ter uma parte um pouco maçante, mas que é muito importante. Eu vou passar rápido para entenderem que não precisa assim tanto aprofundamento, até porque não são coisas que te requerem tipo, eu preciso entender tudo isso por completo. Mas é o seguinte, foi como eu falei para vocês, o Kind ele tá me possibilitando ter essa arquitetura aí. Vocês estão vendo, tem um control plane e ele está gerenciando ali, certo? As minhas worker nodes. Então pensem que esses 3 carinhas aí são máquinas e o Kind me permitiu estar tudo numa máquina, ok? E dentro do Control Plane a gente tem o Controller Manager, o Scheduler, etcd, API Server, e no Work a gente tem Kubelet, Kubeproxy, entre outras coisas, certo? Então, para facilitar, vamos explicar cada uma delas rapidamente, certo? A gente tem o Kube API Service, o cara está no topo da cadeia alimentar. Ele basicamente é o ponto central de comunicação do Kubernetes. Ele vai expor a nossa API Kubernetes, permitindo que nós operadores, e no caso os operadores e outros componentes do plano de controle e o aplicativo se comunique com o cluster, então ele que faz essa comunicação, né? Ele é como um servidor de API REST, certo? Ele processa e vai validar as nossas solicitações REST e vai atualizar o estado do etcd. Então, é ele que interage aí, ele recebe o comando do kubectl, que é o comando ali que eu dei, né, para poder ver os clusters e tal. Ele tem também a autenticação e autorização, então ele vai assegurar que os requerimentos que eu estou fazendo sejam autenticados e autorizados. Ele tem parte de validação e admissão, né? Ele vai validar ali a minha requisição e aplicar a admissão nas políticas de controle, certo? E a comunicação, ele que faz interagir tudo aí, certo?
E aí a gente vem para o scheduler. O scheduler é basicamente o cara responsável por atribuir os pods, né, que são as nossas unidades ali, aos nós. Então, quando a gente fala assim, a gente tem um nó ali, inclusive no Kind eu poderia ter criado mais de um nó, mas como a gente tem um nó só, ele já vai automaticamente para lá. Mas o scheduler, ele é esse cara que vai fazer esse gerenciamento, ele vai selecionar o nó mais adequado para o pod, baseando-se em vários critérios, certo? Como capacidade de recursos, por exemplo, CPU, memória, configurações de rede, certo? A gente pode ter diferentes nós com diferentes configurações e com diferentes restrições, certo? E após escolher o nó, o scheduler ele informa ao nosso API server e por sua vez ele se comunica ao nó escolhido, né, para o pod. A gente tem aí o etcd, não é etc, é etcd, ele é basicamente um cara que ele faz o armazenamento das nossas key value, ou nosso chave valor confiável, e ele vai atuar ali como o homem da verdade, a fonte da verdade para todos os dados de configuração e estados que a gente tem no nosso cluster. Então, ele armazena o estado do cluster, ele armazena as configurações, os metadados e por aí vai, certo? Aquilo que vocês viram no arquivo de deployment service, ele armazena tudo aquilo. Então ele vai garantir ali essa consistência e alta disponibilidade. Esse carinha aí é fundamental para recuperação de falha, certo? E para operações de qual é o nome? Rollback no nosso cluster. E aqui a gente tem o nosso Control Manager, né? Esse cara aí ele executa diversos processos de fundo, certo? Que são ciclos de controle que observam o estado do nosso cluster através do API Server. Então, ele engloba vários controladores aí distintos, né? São compilados em um único cara para basicamente reduzir complexidade, ok? Esse é o motivo. E alguns exemplos de controlador incluem o Node Controller, certo? E o nome já diz, é responsável por notar e responder quando os nós falham. Notar é tipo, eu percebi que o nó falhou, ok? Replication Control, que ele garante o número correto de réplicas. Então são microservicinhos ali, certo? Micro coisinhas. Node Controller, Replication Controller, Endpoint Controller, para tudo tem controller, entendeu? Tudo é controlado por esse cara, Control Manager, que é nomeado ali por pequenas partes. E a gente tem também o Cloud Controller, certo? Que basicamente ele permite que o nosso cluster ele interaja com infraestruturas que estão em nuvem, certo? Subjacente. Ele vai delegando ali algumas tarefas específicas de nuvem. E esse cara aí, eu considero ele opcional. A gente não está usando uma infraestrutura nuvem, mas ele tem suporte a isso, certo? E isso permite que o Kubernetes ele seja mais agnóstico, certo? Em relação ao ambiente nuvem em que ele está operando. E exemplos de responsabilidades incluem gerenciar o armazenamento, o balanceador de carga, que é o nosso load balance, e rodas da rede, certo? E juntos, todos esses pequenos controllerzinhos formados compõem o cara, certo? O grande. E aí a gente passa também agora para Worknode. Como vocês viram lá, a gente tem o kubelet, a gente tem o kubeprox. Mas beleza, o que é o kubelet? O kubelet, vamos chamar esse cara de agente. Agente que roda em cada node do nosso Kubernetes. Então, a principal função dele vai ser garantir que os containers eles estejam rodando nos pods conforme especificado os objetos do pod, certo? Que o API Server envia. Então o kubelet ele monitora, a API serve para ver se há novos pods, né, atribuídos aos novos nodes que requerem ação, ou se existem pods existentes que foram atualizados ou removidos, ok? Então o kubelet ele é responsável por iniciar, parar, manter container, ok? Relatar status e garantir a saúde do nosso queridinho container rodando no node, né? E caso seja necessário, ele reinicia. É uma maravilha, certo? A gente tem um container runtime, que basicamente é o software aí responsável por executar os containers. Ele suporta vários runtimes de container, certo? Incluindo o Docker, Containerd, eu acho, existe. E o CreeIO, entre outros, através da interface do container, né? Interface de runtime de container, que é Cree. Esse componente ele é essencial para a execução dos containers dentro do pod, é isso. Sem esse cara não roda container dentro de pod não. E a gente tem o kubeproxy, que basicamente ele é um proxy de rede,
que roda em cada nó do cluster, né? Então ele facilita aí a comunicação de rede dentro e fora dos pods, e ele gerencia o roteamento de tráfego para os pods a partir de endereços de IP externos, certo? Ou de outros pods, assegurando que o serviço de rede ele seja mais acessível e funcione como a gente espera que funcione. Então, o kubeproxy ele pode operar aí em diferentes modos, como o modo iptables, certo? Ou o modo IPVS, cada um com suas vantagens, né, em termos de eficiência e escala. Tem vantagem e desvantagem como qualquer coisa na vida. E os Node Components são basicamente ali o que dá suporte ao sistema operacional, ele que gerencia, digamos assim, a minha CPU, memória, disco, essas coisas. Ele tá aí para gerenciar, né, os nossos recursos da máquina. E acho que estamos quase finalizando, que é o Minikube, certo? O Minikube e Kind, galera, ele é eles são parecidos, ok? O Minikube ele é uma ferramenta do Kubernetes que facilita a execução do Kubernetes localmente no meu computador, certo? Então ele aí é uma solução leve que cria uma máquina virtual, né, uma VM no meu computador, e nela ele vai se configurar um cluster Kubernetes de apenas um único node, assim como no Kind. Só que no Kind eu também posso aumentar esse número de nós. E o objetivo do Minikube é tornar a tua vida mais fácil, né, para desenvolvedores e usuários como vocês que vão experimentar o Kubernetes ou desenvolverem com ele no dia a dia, né? E sem tu ter a necessidade de uma infraestrutura nuvem ou múltiplos nodes físicos, pô, tu tem que ter várias máquinas, né? Pô, preciso. Às vezes tu não tem 5 máquinas à tua disposição, ok? Então, esse cara aí, ele tá proporcionando um meio rápido e simples pra gente usar Kubernetes, ok? Coisa bem legal. Mas eu optei por usar um Kind, mas sinceramente falando, o Minikube Kind eles têm as suas diferençazinhas ali, mas o objetivo é o mesmo, ok? Então eu já falei sobre isso, ele cria uma VirtualBox no nosso notebook, ele roda a VirtualBox, ele só possui um node e é para testes, né? Para propósitos de teste. E aí a gente tem também uma coisa que é o kubectl. Vocês viram que eu dei ali o kubectl, papapá, CreatePod e essas outras coisas? Bem, o kubectl ele é basicamente a ferramenta de linha de comando que ele interage com o nosso API Server, como eu falei, certo? Então ele vai aí permitir que a gente gerencie nossas aplicações e através da comunicação que ele tem com a API, a gente está enviando solicitações. Então quando a gente faz kubectl, aí a gente bota lá o comando, sei lá, create namespace e o nome do namespace, isso basicamente é um comando estruturado em um formato específico e claro, obviamente segue um padrão. E é assim que ele se comunica. E eu botei isso daí, por mais que seja simples, kubectl, ele tem uma parte da documentação para você entender, certo? Ele enxerga o kubectl como uma ferramenta, ok? Acho que até inclusive é instalado à parte, eu não lembro. Mas é isso. E a gente tem aqui os comandos básicos de Kubernetes. Não são só esses comandos, o Kubernetes tem muitos, mas muitos comandos, certo? Eu usei pelo menos a maioria deles aqui. Por exemplo, criar o meu deployment, editar deployment, delete deployment, certo? Um fato curioso, um fato não, né? E nem por curiosidade, eu tenho que saber. Você precisa deletar exatamente aquilo que você está criando. Então, vocês viram que no kind eu coloquei deployment? Então, quando você quiser deletar deployment, você deleta o deployment, do tipo deployment. Porque senão, digamos assim, quando eu listei os pods, aquilo ali é um pod. Mas se, digamos, eu deletar aquele pod do detecção, né, do meu rosto, ele vai subir um outro. Mas se eu não quiser que ele suba outro, eu preciso deletar o deployment. E se eu quiser deletar o serviço, deleta o serviço e por aí vai, certo? A gente também tem aqui o kubectl get node, pod, service, basicamente para eu ver os status dos diferentes componentes. A gente tem a parte de debugar, que a gente vai utilizar isso aí em outras aulas, que vai ser bem legal. Dá pra gente entrar no pod, dá pra gente descrever informações acerca do pod e por aí vai. E algumas configurações do CRUD, né? Que é as requisições ali para eu aplicar as configurações do meu arquivo YAML, certo? kubectl apply, -f e o nome do arquivo. E a mesma coisa
para deletar aí configurações que já existem. E na última aula, o Lucas Costa ele botou frases motivacionais e eu fiquei com um pouco de inveja, certo? E eu falei, eu preciso estar no mesmo patamar que o meu querido amigo, porque ele dá aulas excelentes. Então fica aí 5 frases boas que eu uso para minha vida, como por exemplo, começando pelo Capitão Pátria, que é vocês, pessoal, vocês são os verdadeiros heróis, certo? Tem também a frase de Maquiavel, que é uma boa frase, que a maneira mais fácil de você crescer é se rodeando de pessoas mais inteligentes do que você. E isso funciona para mim até hoje. E uma outra do querido Michael Scott, da série The Office, e essa frase aqui é enraizada na minha cabeça que às vezes eu inicio uma frase e eu não sei qual vai ser o fim dela, mas eu tenho esperança que ela encontre sentido ao longo do caminho, certo? Parafraseei aí. Bebam água, Nice Pool, filme Deadpool recente. E uma outra frase que é: empresas vêm e vão, mas o talento é para sempre, certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Eu daria avisos paroquiais se eu lembrasse, mas quem faz isso é o Pedro. Mas basicamente essa aula aqui foi gravada e tiveram algumas outras perguntas sobre, sobre essa aula, que no caso eu até lembro, a primeira pergunta foi sobre se tratando de escalabilidade, porque como eu usei o Kind, acabou falando, se eu quiser um sistema mais escalável, e quando a gente fala de Kubernetes, por que foi utilizado aí, digamos, uma única máquina? E foi basicamente para propósito de teste. Se você quiser escalonar o seu ambiente, você acaba tendo mais máquinas, certo? Tendo mais microserviços e por aí vai. A outra pergunta foi sobre algo que nós utilizamos no LAS. Nós utilizamos Docker Swarm, que é basicamente um gerenciador de containers. Né? A gente sobe imagens ali e ele gerencia cada imagem do container, não é como o Kubernetes. A diferença é que eu poderia estar gerenciando todas aquelas imagens dentro de um único pod, mas na nossa infraestrutura, quando a gente sobe serviços, nosso próprio site, entre outros, a gente sobe ele unicamente como uma imagem e não como um pod. Né? A gente não junta todos eles. E a terceira e última pergunta foi basicamente sobre que tipo de documento ou arquivo ou aula eu recomendo, no caso, para entender melhor sobre Kubernetes ou para resolução de problemas de Kubernetes. E aí eu acabei dando a resposta à própria documentação do Kubernetes. Ela é uma documentação extremamente completa, eu não consigo lembrar do momento em que eu vim em outro site para resolver meu problema. Todos os meus problemas eu tive eles sendo resolvidos pela documentação do Kubernetes. Então, acho que foi isso, foram essas 3 perguntas. Muito obrigado pela atenção, para você que assistiu até aqui no YouTube, no caso, né? Já que essa aula é gravada. E ficamos aí para a próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Adeus.